E nesse especial emagrecimento, a gente não podia deixar de convidar a Mariana França, porque Mariana levanta a bandeira desse emagrecimento sustentável, de como você pode, na prática, vivenciar esse emagrecimento e trazer realmente esse emagrecimento para a vida como um todo, né, Mari? Muito obrigada de você estar aqui com a gente e esse bate-papo vai ser muito rico. Se você tem dificuldade aí para emagrecer, fique com a gente que você vai gostar das orientações. Tudo bom, Mari? Tudo bem, Ju. É um prazer enorme falar com vocês de novo, estar aqui e divulgando essa ideia, né, da comida saudável e prazerosa para tirar esses traumas que muita gente tem, essa dificuldade de inserir, né, alimentos mais saudáveis na rotina e aí por conta disso não emagrece. Então, dá para a gente fazer essas duas coisas muito bem. Mari, emagrecer é um grande desafio, né? A gente viu aí a pandemia passou, muita gente perdeu a linha, muita gente engordou nesse tempo e não está conseguindo voltar ainda. Quais são os principais desafios nesse processo de emagrecimento? A pandemia trouxe até muita clareza sobre a questão da ansiedade, do estresse, né? E de como as pessoas acabam descontando isso na comida. Essa necessidade de comer para se anestesiar, para ter aquele prazer imediato. Isso foi um hábito que se consolidou, porque ele já existia antes da pandemia, mas agora ficou muito mais claro e as pessoas às vezes conseguem, na sua maioria, estão conseguindo identificar isso de uma forma mais fácil do que era antigamente. Então, a gente precisa entender como que está funcionando essa rotina, o porquê que você está buscando jogar essa responsabilidade para a comida, né? Essa necessidade de se anestesiar, a gente está jogando isso para a comida. E como que a gente consegue inserir dentro da rotina algumas coisas que aliviem isso. Isso é um ponto que eu abordo muito no consultório, porque além de ensinar o paciente o que é que ele precisa comer, a gente também precisa trazer clareza sobre esses assuntos, porque senão ele não vai conseguir executar o cardápio. Então, a ideia de buscar fazer algumas atividades na sua rotina, eu digo sempre, fazer dar certo, né? Facilitar os acertos. Bioquimicamente e o comportamental precisa ser pensado. Então, quais comportamentos te levam a comer demais, além do que você deveria, e como você resolve isso? É um ponto que a gente precisa traçar. Mari, a gente vê essa questão do emagrecimento, muita gente ainda leva em consideração em virtude da estética, mas a saúde é mais importante. Quando você se conscientiza disso, quando você vê que a sua saúde está ali gritando, é mais fácil se engajar e fazer com que dê certo? Tem aquela frase, né? A gente muda pelo amor ou pela dor. Infelizmente, pelo amor é mais difícil. Então, precisa de um trauma, precisa passar por um susto. E aí, a maioria das pessoas chegam no consultório já com o problema instalado. E a nutrição é uma ciência preventiva. A gente brilha muito mais quando a gente chega antes do problema. Então, o ideal seria que as pessoas passassem no nutricionista para entender como é que estão, né? O que é que pode vir, quais são os riscos eminentes, quais são os problemas que podem estar chegando, porque antes de ter um diagnóstico fechado, que é o que muitas vezes a gente vê nessa medicina tradicional, né, do médico esperar o exame alterar, esperar o diagnóstico dar lá positivo para ele pedir para você tratar. Então, a nutrição, ela brilha muito antes. Então, o ideal seria que as pessoas chegassem antes desse problema. Mas, chegando com o problema, muita coisa se resolve com a nutrição, porque é o que a gente alimenta o nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, ele precisa de nutrientes para fazer essas reações bioquímicas e funcionar. Do básico e sobreviver, né? Então, a gente precisa, eu digo que a gente sobrevive muito com dores, apesar de sentir dor, apesar de ter problemas de saúde, apesar de ter uma pressão arterial, uma diabetes, a gente sobrevive. E na nutrição a gente consegue equilibrar isso. Dependendo do quadro, dependendo da pessoa, a gente consegue até sair dessa inflamação, dessa doença, dependendo da doença. E aí você consegue ter muito mais qualidade de vida. Seria ótimo que as pessoas chegassem antes do problema acontecer. Por onde começar, Mari? É com uma consulta? Eu sei que você traça sempre estratégias para que esse processo ele seja sustentável, ele tenha resultado, ele tenha sucesso. Por onde começar?
A consulta é um ponto de partida muito importante, porque se você não sabe por onde você precisa ir, fica meio difícil você chegar nesse lugar. Então, se a gente sair de casa e for para uma cidade, pegar a estrada para uma cidade que a gente não conhece, que a gente nunca viu o caminho, a gente precisa de um mapa. Então, na consulta, a gente consegue traçar esse mapa, iniciar esse processo, porque a comida, ela está num lugar até meio sagrado para a gente. Envolve comportamento, envolve costumes, envolve cultura, envolve família. Então, simplesmente dizer não coma isso e passe a comer isso parece muito fácil quando a gente fala, mas na prática é difícil. Tanto que as pessoas sentem muita dificuldade de inserir esses alimentos, né? De aprender a comer de forma saudável. Então, tem algumas coisas que eu trago na consulta e também no meu programa de emagrecimento online que ajuda muito nesse ponto. O primeiro passo é estar lá disposta a ouvir e disposta a falar também. Eu digo muito isso. Eu preciso ouvir muito da paciente para entender como é que é a rotina, o que é que eu consigo fazer com ela, ou qual é o quadro de saúde. Então, na consulta, eu consigo avaliar e entender como que eu posso tirar essa paciente da crise, no ritmo dela. Porque também tem isso, né? As redes sociais aproximaram muitas pessoas e tem muita gente divulgando dieta. Hoje, dieta no Google é só o que tem. Mas se fosse tão simples assim, a gente não estava com a maior parte da população acima do peso. Então, a gente precisa identificar qual é o quadro de saúde, qual é a rotina e como eu consigo evoluir com essa estratégia, né? Fazer com que a paciente consiga cumprir. E aí envolve algumas questões para além do cardápio. Para além do cardápio, a gente precisa pensar em algumas questões de comportamento, de bem-estar, de rotina, tudo isso. Então, tem como você fazer um mapinha aí desse processo, as principais estratégias? Tem. Chegando no consultório, isso eu falo para todo mundo, e eu vou aproveitar o Guia Viver Bem para espalhar isso. Gente, sejam muito abertos, falem a verdade, falem o que você consegue de verdade executar hoje, porque muita gente chega pensando, não, daqui a um mês eu vou tirar férias e aí eu vou ter um outro comportamento. Não, é o que você faz hoje. Você está muito cansada para cozinhar, não conte com isso. Então, hoje, o que é que você consegue fazer? Seja muito honesto, fale das suas preferências, das suas aversões e esteja aberto também a evoluir com isso. Porque se continuar com medo do jeito que tá, não sai desse quadro, né? Então, ser muito franco, falar para a sua nutricionista o que é que você quer de objetivo e o que é que você está disposta a isso é o primeiro passo. Começar a inserir comida de verdade. Eu sou defensora dessa bandeira, né? O instrumento de trabalho da nutricionista é principalmente o alimento. E muitas pessoas têm dificuldade de inserir esses alimentos. Frutas, verduras, legumes, tem muitos traumas envolvidos, muitas questões envolvidas e a gente precisa ir quebrando essas barreiras. Então, eu sempre digo que o primeiro ponto é ir começando a comer isso. Como se eu não gosto? Descobrindo formas diferentes de preparo. Dá para fazer esses disfarces. Eu digo assim, Mariana ensina, ela é PhD em ensinar pratos fakes. Você pensa que é uma batata frita, mas é um quê? Uma cenoura? Então, assim, você consegue disfarçar os alimentos, né? E se tornar gostoso. Eu acho que o grande desafio é a pessoa se permitir provar, né? Porque tem gente que eu quero. Mas realmente é possível e é gostoso comer saudável. Isso, é porque não temos repertório, né? Então, assim, se soltar uma lata de leite condensado na mão de uma pessoa, provavelmente ela vai saber o que fazer. Mas se soltar um brócolis, ninguém vai saber o que fazer, a não ser misturar no arroz, que hoje em dia já se mistura, e fazer ele ao vapor. Então, como deixar esse brócolis gostoso? Porque pode ser que brócolis no vapor, sem sal e sem tempero, você não acha gostoso. Eu não acho. Mas fazendo com que ele esteja participando desse prato, bem picadinho, raladinho, temperado, enfim, a gente tem várias técnicas para inserir esse alimento nessa rotina. O ideal dos mundos seria que todo mundo comesse ele no vapor, sem tempero, sem sal, mas essa não é a nossa realidade. Então vamos trazer para cá e trazer saúde para essas pessoas da forma que dá. Então, entender o que é que você precisa comer, o que é que você está disposta a inserir, o que é que você precisa e como que a gente faz isso. Então, essas técnicas de culinária básicas. Quando eu falo técnica de culinária, parece que o pessoal precisa fazer uma faculdade de gastronomia, mas não. É em casa mesmo, que ninguém tem tempo para isso, né? Às vezes, cozinhar não é tão prazeroso assim. Então, como que você consegue fazer isso? É nesse ponto que a gente precisa
inserir esses alimentos, fazer com que a paciente entenda que ela precisa inserir isso de que forma? É camuflando, é cortando, é misturando com outros ingredientes, misturando em receitas no prato. Tem muitas formas. Eu sempre digo que para um problema eu arrumo uma solução rapidinho, é só querer tentar. Mari, então, depois disso, inserir, né? Eu estou perguntando as estratégias porque eu vejo que no seu programa você fala exatamente dessas estratégias na prática mesmo. Então, vamos dar essa palhinha, né, para quem está aqui acompanhando. Vamos. O que mais? Além de inserir esses alimentos, o que mais que você podia orientar para que esse processo tenha sucesso? Além de falar da alimentação em si, porque como eu disse, tem dieta no Google, todo mundo conseguiria executar se seguisse aquilo e bem possivelmente teria resultado. Mas uma coisa que leva as pessoas a não conseguirem seguir uma dieta é essa fome emocional. Então, aprender a identificar isso. O que é fome? O que é vontade de comer? Porque como a gente não tem muito recurso emocional, a gente usa a comida como essa estratégia para se anestesiar, para aliviar um dia cansativo, triste, frustrante, de estresse. Então, qual hora que você está comendo mais? Por que você está comendo mais? É porque você tá com fome mesmo? Ou é aquela fome de brownie, que é muito específica, logo depois de você fazer uma refeição? Eu sempre digo isso. A fome de verdade, ela faz sentido. Tem horas que eu comi uma quantidade pequena, ou foi a quantidade que eu deveria comer, e horas depois eu estou com a barriga roncando, uma sensação de fraqueza. Isso é uma fome física. Mas aquela fome muito específica que acontece logo depois do almoço, que eu preciso de um docinho ou de um salgadinho para aliviar meu dia, isso não é uma fome física. Isso é uma fome emocional e está te levando a aumentar de peso. Então, é importante saber identificar e se antecipar a essas situações. Então, eu sei que das 4 horas da tarde eu fico com a vontade louca de comer um doce. Então, vamos botar no seu planejamento um doce às 3h30, uma versão mais saudável, né? No Isso. caso. Uma versão mais saudável, que tanto dá pra gente comprar como dá pra gente fazer. Então, se não é da culinária e não gosta de botar a mão na massa, então vamos comprar, porque temos fornecedores para isso. Basta pesquisar. De novo, a ideia do repertório. Pesquisar doceria todo mundo sabe, mas pesquisar empresa que venda comida saudável, as pessoas não conhecem tanto e tem um pouquinho mais de resistência. Então, esse é o segundo passo, identificar essa fome emocional, o porquê disso e inserir também na sua rotina atividades que minimizem esse estresse. Então, faz bem para mim cuidar de planta. Então, bote na sua rotina, na sua agenda, um compromisso semanal, diário, não sei, de cuidar das suas plantas, porque isso vai te aliviar, gerenciar esse estresse. Você não está precisando comer, às vezes você está precisando tomar um banho demorado, você está precisando chorar um pouquinho, você está precisando fazer um exercício físico, que é muito importante, bioquimicamente, para gerenciar esse estresse, está precisando dormir. Então, o que é que você está precisando? Não é o brownie. O brownie até pode entrar, mas quando você de fato quiser ele, mas não para gerenciar o seu estresse. Então, trazer essa clareza para essa paciente, para essa pessoa, é muito importante disso, de o que é fome física, emocional e o que é que você pode fazer na sua rotina para minimizar esse estresse e não descontar na comida. Maria, o planejamento em si, né, dessa semana, é um planejamento semanal, é um planejamento diário, como é que facilita essa rotina? Aí vai de cada um, do que é mais fácil. Por isso que é muito importante essa avaliação individual, né? Às vezes eu tenho pacientes que gostam de anotar ali bonitinho o que é que elas vão comer todas as refeições. E tenho outras que gostam desse mapa geral do que é que pode, o que é que é melhor, o que é que não é, para poder inserir na rotina. Mas assim, a gente precisa gastar menos energia com isso. A ideia de abrir a geladeira, ficar pensando o que é que você vai comer, só vai te levar a comer, sei lá, uma comida congelada industrializada, ou uma comida cheia de carboidrato e de gordura que não é saudável para você, que vai estimular o aumento de peso ou alguma doença. Pedir no iFood um delivery que não é saudável. Então, se antecipar a essas situações. Da mesma forma que a gente tem a nossa agenda e sabe que eu tenho esse médico tal dia, esse horário, eu tenho esse compromisso de trabalho, esse compromisso com meu filho, é importante você saber o que é que você precisa fazer para comer, né? Então, ir no supermercado, você vai ter essas compras antes ou pedir essa comida antes, preparar ou comprar, porque você também pode comprar esses kits de comidas saudáveis, né? Que vão antecipar a sua vida e você gasta menos energia com isso. Logo, a alimentação não se torna algo tão maçante.
tão estressante para essa pessoa, alivia nesse ponto. E aí você se antecipa a essa situação. Como eu falei, de noite me dá vontade de comer uma massa. Então vamos fazer uma massa mais saudável, que te atenda à sua necessidade do prazer e de saúde. E aí você vai conseguindo aderir melhor à alimentação. Dieta não é só retirar as coisas que todo mundo gosta, inserir um monte de coisa que ninguém gosta. Dieta é sobre aprender a comer de forma saudável, inclusive inserindo aqueles alimentos que são prazerosos para você. E aí um profissional nutricionista consegue traçar isso muito melhor do que você tentar fazer sozinho. Até dá, mas você vai se desgastar muito, você vai se frustrar. A probabilidade de você não conseguir seguir é enorme. Então, procurar ajuda de um nutricionista para traçar esse planejamento costuma dar muito certo. É o que eu vejo no consultório de pessoas que tentam fazer sozinha, até conseguem, mas voltam o peso. E aí, depois desse planejamento organizado, tudo flui. Mari, agora vamos falar do emagrecimento na prática, que é um programa online. Uhum. Todas essas orientações a gente encontra online, porque muitas vezes para a pessoa dar esse passo a chegar no consultório, aí já estragou tudo, ela não chegou lá e não começou a dieta. O emagrecimento na prática é só chegar lá no site, clicou, pronto, tá aqui na minha frente. Como é que funciona esse programa? O online com a pandemia nos aproximou muito, né? Então, tanto no consultório, dá pra gente fazer a consulta online, e aí é bem interessante que eu tenho pacientes do mundo inteiro, como quando eu abro as turmas do EP, que é o Emagrecimento na Prática. É um programa de emagrecimento online onde tem cardápios, muitas receitas, e aí vai de doce, de salgado, de tudo que as alunas precisam. E tem um desafio que acontece durante 8 semanas que eu vou conduzindo as alunas nesse processo de emagrecimento. Então, dentro do EP, a média de perda de peso nesse período de 8 semanas são 8 quilos, algumas mais, outras menos. As alunas passam um ano comigo, então tem aluna que já perdeu mais de 20 quilos. E é aquele processo que envolve também trabalhar o comportamento, os hábitos e, obviamente, aprender a comer de forma saudável. Eu tento trazer isso no consultório também, mas dentro do EP tem tudo isso, dá para fazer um Mariflix. As minhas alunas falam, porque tem várias aulas lá e dá para cozinhar junto comigo, porque elas me levam para a cozinha com o vídeo, assistindo o preparo. Então, para quem gosta de cozinhar, para quem quer colocar a mão na massa, literalmente, dá para fazer sem erro comigo lá, com as receitas gravadas. Mari, como é que faz para participar? Tem alguma turma agora aberta? A gente está definindo a data da próxima turma aí no segundo semestre, mas de toda forma dá para me acompanhar no Instagram, no canal do YouTube também, que tem bastante receita para vocês já irem aí esquentando. E sempre que abrir turma eu vou informar lá. Também no link do meu Instagram tem uma lista de espera, porque aí as alunas, quem quer entrar para a próxima turma já vai saber antecipadamente. E até lá tem o consultório, tanto presencial quanto online. Eu passo muito dessas informações também no consultório, individualizando bastante, né, com prescrição de suplementação, se for necessário, mas principalmente com essa condução dessa paciente nessa estratégia, nesse planejamento que vai fazer com que ela tenha mais saúde, emagreça sem sofrimento. Mari, perfeito isso, porque eu já fiz cursos com você, oficinas presenciais, e a vontade que dá é de colocar a Mari num pacotinho e levar para casa, embaixo do braço. Então, adorei saber que é possível levar você junto com a gente para a cozinha. Que perfeito isso. Dá sim, é ótimo. Elas adoram. Porque bota às vezes até na televisão, Ju. Eu tô na televisão na casa do pessoal, do celular, no tablet, e aí elas estão lá cozinhando e eu tô do lado. Mari, para a gente encerrar, deixa aqui os contatos, né? O link, o seu Instagram, seu canal do YouTube, tudo para que as pessoas tenham acesso a tudo isso. O meu Instagram é @marianafrancanutri. Lá no link da bio tem vários links que você pode me encontrar, tanto para agendar consulta, né? Você fala com a minha assistente e ela vai agendar consulta presencial ou online. Tem a lista de espera do emagrecimento na prática, o canal no YouTube, que é Mari França Nutri. Então, e tem também os links dos e-books, porque eu tenho e-books de receitas para quem quer aí começar só nas receitinhas para ver se são boas mesmo. Então, tem receitas de doces, tem os 101 receitas práticas, gostosas e saudáveis, que aí vai da refeição ao lanchinho, ao shot, ao suco, tem de tudo. Então, aqui no meu perfil do Instagram
Você conhece tudo, você vê todos os links para que você consiga me acessar presencial ou online. Ótimo, Mari, muito obrigada. Um prazer lhe receber e assim trazer para quem participa aqui do Guia Viver Bem essa alternativa, né? A gente está falando de emagrecimento e essas dicas, essas orientações para esse emagrecimento na prática, que seja bem sucedido e que seja sustentável, né? Isso. Assim você vai conseguir manter isso, porque a alimentação é algo que você faz 3 a 6 vezes no dia. Então, se você não souber como conduzir isso muito bem, você acaba vindo aí desenvolver uma doença ou aumentar o peso, abalar a autoestima. Então, é muito importante que você saiba como se comportar com a alimentação. E é uma coisa que você está sempre precisando renovar. Afinal de contas, a gente não come a mesma coisa sempre, né? Então, é importante saber como fazer. Foi um prazer estar aqui, Ju.